estamos na academia, né, e temos aqui, desde ontem, lições de extrema importância que vão contribuir com a ciência jurídica e, por sua vez, com os direitos fundamentais de maneira geral. Por isso, obrigado ao Dr. Tiago, Dr. Jean, na verdade, pelo convite e pela oportunidade de também falar nesse congresso tão importante. Quero reiterar também as boas-vindas em nome da Univale, né? Estou aqui na condição de estar, né, na coordenação do curso de Direito há algum tempo, e é um prazer poder receber a primeira vez no sul do Brasil, né, o Congresso Brasileiro de Direito Religioso. Bem, nosso tempo é curto e, é claro, muitas lições foram ditas aqui desde ontem e não tem como deixar de recuperar alguma coisa, até porque, na verdade, todas as temáticas elas acabam se complementando. É claro que o painel fala sobre colisão, né? Mas a fala do Dr. Cristiano foi, para mim, fundamental, porque veio ao encontro daquilo também que estava me instigando ao coração de falar um pouquinho, né? Então eu sei que é congresso, mas estou em casa, então vou pedir aos colegas, amigos, doutores, desculpe, fazendo uma menção aos colegas da 12 Tribo que estão aqui, na pessoa deles, né, que vieram lá do Paraná também para prestigiar, cumprimentar a todos os que estão aqui presentes, agradecido, né, como disse, em nome da Univale, pela presença de todos. Bem, os que são daqui, estamos aí no dia a dia, à disposição, então, por favor, não temos formalidade, nos procurem. A Univale sempre está de portas abertas, é uma universidade comunitária e, portanto, este é o papel da universidade comunitária, está inserido na comunidade com temas relevantes e que possam efetivamente dar respostas mínimas, pelo menos, que a academia procura, né? Não é um orgulho, mas procura pelo menos trabalhar e dar respostas que possam auxiliar de maneira geral no dia a dia da comunidade. Então, mas vou pedir essa licença para não ser apenas científico, mas também trabalhar um pouco com a questão da teologia. Afinal, as duas formações, o Dr. Cristiano mencionou bem, elas nos provocam, né? É evidente que não tem como nos desvencilhar da formação daquilo que nós somos, né, efetivamente. Então, para poder, talvez, inicialmente de forma mais singela, até porque estou entre os mestres especialistas da área do direito religioso, mas fazendo um pequeno resgate daquilo que o Dr. Cristiano estava dizendo, porque, poxa, nós precisamos superar o paradigma da ponderação. Né? Mas por quê? Né? Claro, nós sabemos o porquê, pelo dia a dia, até pelo aquilo que estamos constatando. Entretanto, é claro, na academia, parece que é a resposta que temos para o quê? Porque quando se fala de direitos fundamentais, então aí, um pouquinho, desculpe, como disse, eu vou tentar fazer um bate-bola para atropelando um pouco, mas vai me dizendo aí, porque eu estava com meu celular lá, agora larguei. Então. Pois bem, na academia, quando se fala de direitos fundamentais, nós vamos entender que, historicamente, diz respeito àquilo que se diz dos direitos humanos, ou direitos universais, ou direitos naturais, e que, por sua vez, bem disse o Dr. Cristiano, tem sido simplesmente esquecido. E isso parece que vem ao encontro, a questão histórica, né, de onde eles nascem, por onde eles vêm ao encontro de outros discursos, né, que nós estamos vendo cada vez mais presentes na nossa sociedade e, infelizmente, também utilizado pelo Poder Judiciário para fazer interpretações que, com todo o respeito, me parecem equivocadas, né, no que tange a esquecer completamente daquilo que são os valores que formaram a sociedade brasileira. Né, e não só a sociedade brasileira, nós podemos falar em nível mundial, podemos falar, quem sabe, toda a sociedade ocidental, né, tem um aspecto extremamente importante que nós não podemos simplesmente apagar a história e esquecer daquilo que nos trouxe até aqui, inclusive os próprios direitos humanos, ou que se tornam os chamados direitos
fundamentais, porque garantidos pela nossa Constituição e estão lá previstos, então, portanto, eu teria essa garantia do próprio Estado brasileiro por ser laico, e aí vem o próprio resgate, né, da ideia daquilo que é ser laico, e laico no sentido de garantir a livre possibilidade de crença, expressão desta crença, e não simplesmente uma quebra com a crença. Não é isto. Não estamos falando aqui do laicismo, mas daquilo que ser laico, e a garantia, então, inclusive legal, constitucional, que então torna um efetivo direito fundamental, mas se ele vem de direitos humanos, aí, me perdoe então o bate-bola, antes olha, qual é o paradigma de entender o que é humano? Se o paradigma, se entender aquilo que é humano, evidentemente, vier apenas de um paradigma evolucionista, por exemplo, então o resultado disso será bem diferente daquilo que nós temos até consubstanciados nas próprias constituições. Não sei se eu consigo me fazer entender, né? Porque se o paradigma é, na verdade, baseado em alguns valores históricos que são judaicos cristãos, quando nós falamos do ser humano, por isso, inclusive a distinção, né, entre a pessoa humana e a pessoa divina, e que afinal de contas o doutor Tiago ontem aqui, já iniciando, né, trouxe um esclarecimento para que nenhum acadêmico de direito passe pelas mesmas situações constrangedoras. Aí então nós teremos um direito humano parecido com aquilo que nós estamos tentando defender aqui, e que, portanto, é fundamental. Ou seja, é o que é um princípio fundante, efetivamente, daquilo que seria um Estado que entendemos como Estado democrático de direito, laico, colaborativo, e que, como disse bem o doutor Tiago, vai colaborar, sim, com a expressão de fé dos seus cidadãos, que são constituintes do próprio Estado. Afinal de contas, também a Constituição diz que todo o poder emana do povo. Mas, através de, como bem disse o doutor Cristiano, ora, estamos usando discursos veementes que se respaldam de uma certa interesse de defesa de aquilo que é uma democracia que não é bem a democracia que nós historicamente construímos. Ou de uma liberdade que não é bem uma liberdade que nós historicamente construímos. Ao contrário, ela está sendo totalmente descaracterizada. Descaracterizada. E aí nós usamos, claro, uma teoria formada por grandes cientistas jurídicos para poder ponderar aquilo que, a priori, não seria ponderável. Ou, se é fundamental, ele é um direito dos seres humanos. E devem ser garantidos, e devem se manter garantidos. E o Estado, inclusive, no nosso caso, bem escrito na Constituição, tem ali a responsabilidade de, sim, mantê-los, preservá-los. Discursos veementes que parece, aí tem um texto, né? Claro, tem as suas aplicações efetivas de contexto e tudo mais, mas eu lembro bem de um texto, olha, que com o texto resgata, diz, olha, com uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Espera aí, é isso que estamos, infelizmente, parecendo perceber? Então, colisão de direitos fundamentais, né, claro, é a temática, aqui, pensando em fazer a ponderação e, teoricamente, preservando ambos os direitos, mas, na prática, afastando um para dar preferência ao outro,
através de discursos que precisam ser interpretados por questões que são de cunho pessoal, de interpretação. E para impor, talvez aquilo que, vamos pensar assim, de fé, talvez fique no nível apenas da consciência. A fé fique na consciência, aí tá bom. Ou, pelo menos por enquanto. Que talvez um segundo momento, vamos tentar mudar a consciência também. Né? E aí, hoje a tecnologia talvez nos permita, né, até pelas características, falando, né, o doutor Tiago mencionou a China, pelas próprias características do ser humano, se ele está bom, se ele não está, se ele está feliz, se ele está contente, opa, peraí, mas ali ele pode estar expressando uma posição que nos parece odiosa contra o Estado, a democracia e a ordem, e portanto eu devo reprimi-lo. E vou reprimi-lo dando créditos sociais, inclusive, né, para você, e aí você vai ser afastado de todas as eventuais possibilidades de pretensa liberdade. E estamos relativizando tudo. Queridos, me desculpem, mas para mim não dá para relativizar. Não é apenas questão de fé, né? Também é ciência. É claro que a ciência jurídica ela é dinâmica, nós sabemos disso, né? A ciência, afinal de contas, ela acompanha os anseios da sociedade, mas como nós vamos esquecer completamente daquilo que nos trouxe até aqui e que nos faz hoje estarmos aqui né, num congresso que procura discutir a liberdade de crer e de expressar essa crença. E expressar essa crença de forma livre, como está na Constituição. E ter o apoio do Estado, porque é um Estado laico, e por sua vez, ele garante isso na Constituição. Mas, de fato, as decisões parece que nos fazem temer até o que você vai dizer aqui, no mundo das ideias, que é dentro da academia, da universidade. Você já tem que ficar preocupado com qual posição que você vai adotar, porque nós estamos sendo aqui filmados, passados pelo YouTube, ainda que é um grupo restrito, tá, né? Mas se fosse aberto, talvez o YouTube nos faria... E aí? É claro que de forma alguma, está na hora, né? Eu já vou passar, de forma alguma, nós não estamos dizendo, como bem disse o doutor Tiago antes, e nem de forma alguma defendendo qualquer expressão, ação que demonstre ódio. Acho que o capelão ontem, né, começou muito bem, quando mencionou também um texto bíblico, né, mas de tão ponderado, disse, olha, na verdade, a superação do ódio, ela é essência da própria fé cristã, né? Mas o doutor Tiago mencionou, não só na fé cristã, a grande maioria, né, das religiões, tem as suas exceções, né? Tem as guerras santas, estamos vendo algumas coisas aí, claro, são os extremos são sempre perigosos. Nós não estamos defendendo de forma alguma qualquer tipo de expressão de intolerância, a prática da intolerância. Ao contrário, respeito às diferenças de um Estado plural, de ideias, de manifestação efetiva dessa crença, que é, em essência, congregacional. Ela não é apenas no cunho pessoal, individual, mas é congregacional. É também de proselitismo, ou seja, eu tenho sim liberdade constitucional de adotar posição, defender essas posições de forma clara e eventualmente querer, né, trazer o outro para mim ou eu para o outro. É proselitismo e que por sua vez está garantido como um direito fundamental na Carta Constitucional Brasileira e que historicamente, na verdade, foi construída dessa maneira, dessa forma, e que chegou a ter uma
mencionou aqui o pastor Douglas, né? Antes, olha, esse ganho histórico, inclusive na nossa carta atual. Porque antes existiam determinadas restrições, e talvez aí as restrições dos próprios direitos fundamentais, elas estejam previstas na própria Constituição, porque ela estabelece isso também como padrão fundante desta República, vamos falando aqui agora, República Federativa do Brasil. Então, caríssimos, para encerrar, ainda com a liberdade religiosa, né, dentro da academia, me fez lembrar ali alguns textos. Como disse, não dá para a gente desassociar a formação jurídica da formação teológica. Ao contrário, eu acho que as coisas são extremamente complementares. Mas eu estava lembrando lá, olha, Deus, biblicamente falando, teologicamente falando, nos deu um direito fundamental, que se chama o direito de escolha. E tem um texto lá que estabelece claramente que essa escolha é dada a todos os seres humanos, mas ele também, enquanto pai, ele disse, olha, existe um caminho aqui, você tem um caminho que você chama um caminho virtuoso, e tem um caminho que não é um caminho virtuoso, mas diz, escolhe o caminho virtuoso, escolhe o caminho da vida, né? Por que você vai querer entrar num caminho ruim, num caminho de morte? Mas a escolha é de cada um de nós. Esta escolha de consciência, de crença, ela é divina, essa é a verdade. E nos trouxe, como disse, enquanto sociedades também até aqui. Mas, seguindo, né? Eu já preciso terminar. Essa escolha também nos mostra, porque é uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Porque tudo que temos, na verdade, não nos pertence. Você pode crer em Deus ou não, mas, na verdade, infelizmente, nenhum de nós aqui pode garantir, por exemplo, que vai estar vivo amanhã. Então, o que recebemos de presente é exatamente, como o nome diz, é um presente que temos todos os dias. A oportunidade que temos de estar respirando, pensando, agindo, nos manifestando, é um presente. Este é um privilégio, mas é também uma grande responsabilidade, porque à medida daquilo que nós escolhemos, nós então faremos dos nossos dias, da nossa sociedade, melhor, caminho de virtudes ou caminho não de virtudes, para não chamar o caminho da morte, né? Mas, e biblicamente isso também está escrito, porque diz lá a palavra que Deus deu os céus dos céus, pertence ao Senhor, mas Deus deu a terra aos filhos dos homens, e isso nos faz responsáveis pelas atitudes que tomamos no nosso dia a dia, e por isso responsáveis também pelo que nós escolhemos no dia a dia, de fazer um mundo melhor. E é isso que estamos fazendo aqui, é isso que estamos procurando fazer aqui, é o que o BR está também procurando fazer enquanto instituto, defendendo o direito de crença de todos como direito fundamental, constitucionalmente previsto, historicamente previsto. Agora, também é uma infeliz realidade que nós estamos vendo um mundo cada vez mais difícil de convivência. Não é só no Brasil. Isto é uma característica mundial. Há convergências de uma série de discursos, como disse, que são veementes, até no sentido de fazer a coisa boa, mas que negam a eficácia dela. Isso quer dizer, o mundo não está muito inserido numa realidade de justiça, e é por isso que nós também trabalhamos com isso, sabemos que não é tão fácil, não tão simples. E aí eu encerro, exercendo meu direito de crença. Mas eu creio num reino de justiça. E eu creio num rei de justiça, que muito mais do que o Hércules lá de Dworkin, é aquele que realmente sabe e conhece todas as coisas. E é neste reino que, sim, um dia eu espero viver a justiça. Mas isso não me tira a responsabilidade de hoje ser representante desse reino aqui. Mesmo que, eventualmente, como disse o pastor Douglas antes, né, nós tenhamos que ser cerceados da nossa liberdade de ir e vir. Muito obrigado. Muito obrigado.